limite de valor. Governo libera saque de contas do FGTS inativas até dezembro de 2015. Expectativa de injeção de 30 bilhões na economia. Impasse. Justiça manda pilotos de ultraleve deixarem a área, usada há 20 anos e que hoje é um parque ambiental. Ajuda. Abrigo assaltado pede apoio para manter assistência a crianças e adolescentes carentes. Fatos da política, do DF e do entorno, que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Impasse. A Justiça mandou a Associação dos Pilotos de Ultraleve desocupar o Parque Burle Marx. Parte da área é utilizada há 20 anos, graças a um acordo com o Instituto Brasília Ambiental. A pista de pouso e decolagem e os cursos de formação de pilotos estão com as atividades suspensas. A associação tem até fevereiro para deixar o local. A pista é para decolagens e pousos de ultraleves. Mas faz 4 meses que isso não acontece mais aqui na Associação dos Pilotos de Ultraleve de Brasília. A pista foi construída em 2014, com licença ambiental do IBRAM e autorização da Terracap. Desde então, começou a dor de cabeça. Os aviões já não circulam mais e a associação anda ocupada mesmo com questões judiciais. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Todas as nossas obrigações, todas as nossas responsabilidades, toda a nossa autorização de funcionamento foram sempre abertas, sempre públicas, feito tudo dentro da legalidade, não tem nada escondido. A associação funciona há mais de 20 anos no espaço que hoje é conhecido como Parque Burle Marx. O parque deveria ser de múltiplas funções e poderia abrigar a Associação dos Pilotos. O problema é que em abril o local se tornou uma reserva ambiental e aí tudo mudou. A entidade tinha um acordo com o IBRAM de usar o espaço por 3 anos, mas uma decisão judicial determinou que a APUB desocupe tudo até a segunda quinzena de fevereiro. Desde então, tudo está interditado. Até a escola de aviação. Lindenberg é piloto há 10 anos e não esconde a decepção com essa situação. É um negócio muito triste. Para nós pilotos é como se fosse um pássaro sem asa. Nós estamos derrubados. A área ocupada pela associação corresponde a apenas 2,5% do espaço reservado para o parque. Com um impasse, a entidade já perdeu cerca de 30% dos associados. O diretor financeiro considera que tudo que foi construído aqui está indo pelo ralo. A gente vê mais não é nem os bens materiais. O que a gente vê mais é a cultura aeronáutica que a gente tinha aqui, tem, e essa cultura estão colocando na lata do lixo. Foram 10 aviões fabricado aqui, teve avião projetado totalmente aqui e essa cultura não vai para lugar nenhum, vai para a lata do lixo porque nós dispersamos e não tem mais como aproveitar isso. O advogado da associação garante que o objetivo não é entrar em uma briga, mas sim conseguir um tempo maior e mais adequado para desocupar o local. Aqui, querendo ou não, é um ponto estratégico até para o Estado, Mas não estamos aqui para brigar. Nós estamos aqui para arranjar uma solução, que nós também tenhamos tempo de, numa nova área, termos todas as licenças novamente, todas as autorizações novamente de funcionamento. O Instituto Brasília Ambiental informou que, com a liminar, reconhece os esforços do órgão no sentido de estabelecer um prazo para a saída da associação. A assessoria informou ainda que o termo de compromisso ambiental celebrado entre o IBRAM e a APUB foi suspenso, passando a valer o que foi determinado pela Justiça. Bom, é complicado, né? Boa tarde, Cláudio Humberto. Eles usam essa área há 20 anos, uma área que hoje faz parte de um parque. Mas olha, eles ocupam 2% da área, né? Absolutamente não ofende nada do ponto de vista da preservação ambiental. O IBRAM, que autorizou que eles permanecessem nesse local, onde estão há mais de 20 anos, é a mesma entidade que vai à justiça para tirá-los dali. Esse tipo de atitude contra a cidade, contra tradições da cidade, precisariam ser evitadas pelo poder público, né? Ninguém elege governo para estar fazendo isso, para perseguir pessoas, entidades, né? Grupos de pessoas. A gente falou aí do acervo cultural, da cultura aeronáutica que está em torno dessa associação. O GDF deveria rever essa sua prática.
A Odebrecht e a Braskem fecharam o maior acordo de leniência da história e devolverão quase 7 bilhões de reais ao Brasil, Estados Unidos e Suíça. O Departamento de Justiça americano anunciou que o grupo pagou mais de $1 bilhão de propina em 12 países para a aprovação de projetos. A repórter Érica Blaney tem mais informações ao vivo para a gente, direto aqui do estúdio. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Pois é, esses números bilionados divulgados aí pela Justiça americana se referem apenas aos anos de 2006 a 2014. Só a Odebrecht pagou aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais em propinas para aprovação de mais de 100 projetos em 12 países, sendo 2 na África e 10 aqui na América, sendo um deles o Brasil. Já a Braskem, que é um braço petroquímico do grupo, admitiu o pagamento de mais de 830 milhões de reais em suborno. Além de fornecer essas informações ao Ministério Público Federal, essas empresas também se comprometeram a tomar medidas para evitar que esse tipo de crime ocorra novamente e também a devolver para o Brasil 5 bilhões de reais, 5 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Lembrando que um dos 6 processos que envolve aí o nome da empresa Odebrecht trata da compra de um terreno em São Paulo para a construção da nova sede do Instituto Lula. 3 executivos da empresa confirmaram aí que essa compra foi mesmo feita pela Odebrecht. Lembrando que o acordo de delação de premiada da empresa já assinado, ele vai ser analisado aí pelo ministro do STF, Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato, durante esse período de recesso judiciário. E tem mais caso aí envolvendo o nome da empresa Odebrecht. É a propina de R$1 milhão que foi entregue ao a propina de R$1 milhão entregue ao ex-assessor de Michel Temer, José Yunes, pelas mãos do lobista Lúcio Funaro. Funaro teria entregue esse dinheiro, de acordo com o jornal Estadão, a mando do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A assessoria do ministro não nos respondeu, mas o próprio presidente Michel Temer disse hoje que não vai fazer nenhuma reforma ministerial por causa aí do envolvimento, por causa das investigações da Lava Jato. Ou seja, ministro Padilha permanece. Carol. Ok, Érica, obrigada, viu? Boa tarde para você. Então quer dizer que quanto mais mexe, mais sujeira encontra, né? Propinas aí bilionárias, dinheiro que podia estar sendo investido na saúde, na educação e tanta gente morrendo aí também. Né? Carol, você vê que os números mostram que esse escândalo que foi descoberto, que tem sido desvendado pela Operação Lava Jato, é o maior escândalo de corrupção do planeta em todos os tempos. Nunca se roubou tanto dinheiro público em todo o mundo como se roubou nos governos de Lula e Dilma, aqui no Brasil. É vergonhoso para o Brasil, né, ter que enfrentar ainda mais esse noticiário negativo. A gente viu lá os números revelados pelo governo norte-americano, pelo Departamento de Justiça, pela imprensa mundial, sobre essa devolução recorde. A maior multa aplicada por corrupção em qualquer grupo empresarial do mundo, de todos os tempos. Como roubou essa gente? O governo vai liberar o saque de contas do FGTS, dessas contas inativas, até dezembro de 2015. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Michel Temer durante um café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada. A medida faz parte do pacote de reaquecimento da economia e já era esperada desde a semana passada. A novidade é que não haverá limite para o saque. O trabalhador vai poder tirar todo o valor da conta inativa em prazo ainda não divulgado. Já no Planalto foram detalhadas outras novidades da reforma. O repórter Caian Messina tem todas as informações para a gente ao vivo. Caian, boa tarde para você.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos nossos telespectadores. Nós falamos neste momento ao vivo aqui do Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer está neste instante anunciando medidas relativas à continuidade do programa de geração de empregos que já está em vigor. Ele era temporário, agora vai virar permanente. A intenção é fazer com que o mercado de trabalho fique mais aquecido. Esse programa que está sendo anunciado agora pelo presidente Michel Temer, ele prevê, por exemplo, alguma série de contrapartidas. 30% das pessoas que podem ficar na linha de tiro de demissões continuam contratadas, mas haverá, inclusive, a possibilidade de pagamento delas por meio de uma possibilidade de dinheiro do governo federal, justamente para que elas não percam o emprego. O salário cai, mas elas continuam empregadas. Em relação às medidas do FGTS, essas medidas realmente importantíssimas para a população brasileira, como você disse, Carol, não haverá limite nas contas inativas. O que são as contas inativas? Pois bem, são aquelas contas em que, por exemplo, um trabalhador que saiu de um emprego para outro, não foi demitido por justa causa, vamos supor que ele teve 3, 4, 5 empregos, então esses 3, 4, 5 contas, elas continuam lá no fundo de garantia por tempo de serviço, mas elas não são mexidas. E a rentabilidade delas realmente é muito baixa, menos de 3% ao ano. Então o que o governo vai permitir? Que o trabalhador possa sacar esse dinheiro que está realmente parado e possa usar da maneira que ele quiser. Não haverá uma contrapartida. A intenção do governo federal, no entanto, é que esse dinheiro seja usado para quitar dívidas, já que há um alto endividamento da população brasileira, mais ou menos 70 bilhões de reais de inadimplência neste momento no mercado. A expectativa do governo é de que 30 bilhões de reais do FGTS sejam injetados na economia brasileira, gerando justamente renda e mais empregos. Vamos ouvir então as palavras do presidente Michel Temer. Estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. E trata-se de um valor que pode alcançar, pelos cálculos, cerca de 30 bilhões de reais, considerando-se o histórico dos saques dessas contas. Ele pode sacar por inteiro a conta, pode sacar por inteiro a conta inativa. Pois é, essas medidas do FGTS são importantes, mas virão acompanhadas de outras para diminuir os juros do cartão de crédito. Hoje, por exemplo, quando o contribuinte acaba se excedendo nas compras, ele entra no chamado rotativo, que é justamente um financiamento dado do cartão de crédito a quem está devendo justamente a bandeira. Esse rotativo, ele tem mais ou menos 500% de juros ao ano, que é realmente exorbitante nas palavras do ministro da Fazenda. A intenção do governo é, a partir de 30 dias em que o consumidor está inadimplente junto ao cartão de crédito, ele não entre mais no rotativo. Ele entre numa espécie de parcelamento que pode durar até 24 meses. Mas, como é parcelado, esse dinheiro acaba não saindo de uma só vez do bolso do consumidor e os juros devem ser de menos de 200% ao ano. Voltamos com vocês nos estúdios. Obrigada, Caian. A verdade é que esse pacote de medidas aí, os juros ainda continuam nessa questão do mesmo mudando, do rotativo. E essa questão do FGTS, isso vai ser bom para o trabalhador? É muito bom para o trabalhador e vai ser bom também para a economia. É dinheiro que vai ser injetado na economia produtiva, Então as pessoas vão poder pagar o que deve. Aliás, a alegria de pobre é pagar conta, Então vão pagar contas, dívidas, vão fazer novas compras, vão investir em outros, enfim, nas suas necessidades, e isso é dinheiro na economia, o que é muito bom para o país. Agora, com relação à questão do cartão de crédito, as providências do governo ainda são muito tímidas. 500%, na verdade, em novembro, 457% de juros no cartão de crédito. Esses juros são mais do que exorbitantes, como disse o ministro da Fazenda. São juros criminosos. Eu não sei onde é que estão o Ministério Público e a Defensoria Pública, que não processa ou não enquadra esses administradores de cartão de crédito, as empresas e seus executivos, os banqueiros também, em crime de usura. Enquanto não houver banqueiro na cadeia por explorar de forma tão implacável, impune, a sua clientela,
essa questão da exploração aí dos juros do cartão de crédito não vai ceder. O governo admite, condiciona, pede às administradoras que no caso de você não poder pagar o cartão por alguma razão, ficou desempregado, ficou sem dinheiro por alguma contingência, que não sejam cobrados juros superiores a 200%. 200%? Ora, vivemos uma economia com a inflação de 7%. Como é que por que é que a administradora de cartão de crédito estão autorizadas essas empresas a praticarem juros tão absurdos, juros criminosos? E ainda falando de economia, o Banco Central reduziu de 1,3% para 0,8% a expectativa para o crescimento da economia em 2017. A nova projeção do PIB está no relatório trimestral de inflação divulgado esta manhã. A expectativa em torno da inflação também diminuiu e o Banco Central prevê agora o índice de 6,5% para 2016, o que significa uma inflação no teto da meta. A previsão anterior era de 7,3%. A retração do PIB deve fechar o ano em 3,4%. A seguir, depois de assalto, abrigo pede socorro para continuar trabalho com crianças carentes. O Band Cidade volta já.